Boa tarde, minha defesa de TCC tem o título como RQ Análise e Classificação de Sequências Genômicas do Vírus da Dengue. É, Meu nome é Matheus Medeiros de Souza, o meu orientador é o professor Dr. Juan Gabriel Colom. Eu tenho os agradecimentos ao Leonardo Rodrigues, que foi também que me ajudou no projeto, e também o Juan, em- nessa questão. Os meus objetivos do trabalho é adaptar o método gráfico de reconhecimento utilizando para séries de tempo de números reais para sequências discretas de RNA, extrair um conjunto de características relevantes baseado em RQA, descobrir qual é o melhor classificador para o problema investigado. Aqui eu vou dar uma introdução ao que seria o vírus e também ao que é o meu problema que eu estou estudando. Aqui na imagem nós temos aqui a imagem A, né, dessa daqui, a imagem microscópica do vírus da dengue. E aqui na imagem B a gente tem a imagem esquemática do vírus da dengue. A proteína o vírus da dengue, ele é formado por 10 proteínas. Três delas são estruturais e sete delas não estruturais. O estudo em si, a gente está trabalhando com a proteína E. Um dos requisitos que a gente tomou que a gente estudar a proteína é porque ela é associada a inúmeras atividades biológicas importantes do vírus da dengue e ela atua como proteína ligante entre receptores da superfície do vírus. Passando aqui, bom, basicamente nós temos um arquivo .csv que é da proteína E. Lá dentro nós temos uma sequência de nucleotídeos, que seria cada caractere desse. A gente está se baseando para estruturar o nosso trabalho na literatura da biologia, que separa cada códon é feito por três nucleotídeos, que seria e a série todinha é a proteína, né? Que é a sequência de RNA do vírus da dengue. Aqui são as 64 possíveis combinações de nucleotídeos que formam cada códon. Aqui é a tabela. O primeiro passo do nosso trabalho para representar esse sistema dinâmico que é o vírus da dengue, que é o RNA dele, é passar por um gráfico de recorrência. O gráfico de recorrência nada mais do que uma matriz quadrada. A matriz quadrada ela é formada pela essa fórmula aqui, em que no índice I a gente coloca as sequências de códigos tanto no índice I, passei, tanto no índice I quanto no índice J. Aí, para a formação dos valores dentro da matriz, nós temos essa sentença aqui, né? Que se os caracteres, os códigos forem iguais, a gente aplica um, que seria xi igual a xj. E se eles forem diferentes, a gente aplica zero. E assim a gente forma nosso gráfico de recorrência ou matriz quadrada. Esse daqui é uma representação do gráfico de recorrência da nossa proteína, do arquivo .csv, do índice 10 e índice 30. A figura A é o índice 10 e a figura B é o índice 30. Eles estão representando o gráfico de recorrência, mas a ideia aqui, a gente não tem como analisar se esses dois gráficos de recorrência são iguais ou são parecidos de cada sequência de RNA, né? Por isso que nós utilizamos medidas de quantificação RQA. Nas sequências de RNA, basicamente, na sequência de RNA, que na verdade isso não foi na RP, né? Seria os gráficos de recorrências. É, Essas medidas de quantificação de RQA, elas medem linhas diagonais, verticais, e caracterizam um gráfico de recorrência, que no nosso caso seria esses códigos. A medida que nós temos de RQA é a taxa de recorrência. Ela é calculada por pp em 1 barra n ao quadrado.
Uma coisa que eu esqueci de citar é que nós estamos utilizando um dos autores que ele reformulou um artigo que ele reformula as medidas RQA, que ele utiliza duas funções, que é, o primeiro caso aqui é o PP. Esse PP significa pares próximos nas diagonais. Então, por exemplo, como aqui só tem um, a gente está se tratando somente de uma de um ponto da matriz, que não seria caso um lá, daquela matriz de colos. Aí aqui é um exemplo que eu coloquei, que é para um exemplo hipotético de uma sequência de códigos de 10, aí no qual, que seria, voltando aqui rapidinho, seria esse gráfico aqui, no qual que tem 38 pontos, e esse n seria o tamanho da minha série de dados, que seria os 10 códigos aqui, tamanho 10. Aí divide, nós temos o valor de 0,38. A taxa de recorrência, o significado dela, ela mede a densidade de pontos do meu RP. Aí a próxima medida é o determinismo. O determinismo é dado dessa forma. Aí aqui nós temos, eu estou considerando o cálculo para esse U, que é os pares ordenados. O U ele significa o tamanho de quantos pares eu vou querer analisar na minha linha diagonal. Então, para o nosso que passamos para os nossos algoritmos, colocamos igual a 2. Do motivo por essa escolha foi para pegar o mínimo possível de diagonais. Aí aqui, como é diagonal, aqui está mostrando, né? Ele mede 8 diagonais de tamanho 2 e aqui esse PPU, que seria diagonais de tamanho 3 na 2. Aí o determinismo temos 0,37. Aí o próximo cálculo é o comprimento da linha diagonal. O comprimento da linha diagonal é dado por essa fórmula aqui. Ela é basicamente quase o mesmo cálculo do outro, do que seria do determinismo. A diferenciação seria aqui embaixo, que ele faz essa diferença entre PPU e menos PPU mais um. O cálculo da diagonal, ele calcula, o comprimento da linha diagonal, né? Ele calcula a densidade dos pontos na linha diagonal. O próximo é a laminaridade. A laminaridade, ela calcula a densidade nas linhas verticais, né, da minha matriz RP. Esse cálculo se dá, que é o SSU, né? Esse cálculo se dá pelo U aqui, nós elevamos o U aqui, no qual ele encontrou 18, 15 nesse caso hipotético, né, dessa matriz, no qual é 0,82. Agora eu estou indo para, após todos esses dados que eu coletei, que foram quatro medidas que eu calculei, foi taxa de recorrência, determinismo, comprimento da linha diagonal e laminaridade. A partir desses quatro cálculos que eu retirei do RNA, eu vou passar para os classificadores. Nós escolhemos três classificadores. O primeiro deles foi o KNN. Basicamente, o funcionamento do KNN é determinar amostras vizinhas do meu conjunto de dados. Eu tenho um conjunto de dados que eu vou treinar e tenho um conjunto de dados que eu não sei o que ele significa. Eu passo isso e ele calcula através da distância o mais próximo daquilo, mostrando qual é o rótulo dele. Aí o próximo algoritmo de classificação foi a decisão trio, a árvore de decisão. A árvore de decisão, ela ela treina um conjunto de dados e transforma em uma árvore. Conforme eu pego um dado que seja desconhecido e coloco nessa árvore, ele vai decidindo sim ou não, até chegar ao meu nó folha. O próximo algoritmo que foi escolhido foi o Random Forest, florestas aleatórias, que basicamente é um conjunto de, da,
um conjunto de árvores de decisão aglomeradas e que retornam um, um resultado a partir desse aglomerado de árvores de decisões. Só que são geradas árvores aleatórias de decisão. Aí, para a medição de desempenho entre esses algoritmos de os classificadores, utilizamos duas medidas que são a matriz de confusão. A matriz de confusão nós temos uma tabela que é que esses valores verdes são os acertos e os vermelhos são os valores que se erram entre o valor previsto e o valor verdadeiro. E a outra medida foi a curva ROC. A curva ROC se cria pela taxa de variedade de pontos positivos e taxa de falsos positivos. Basicamente, nós dizemos se um classificador é melhor que o outro quando ele tem a área sobre a curva, que seria a integral daqui, né, é maior do que a outra. Quanto mais perto dessa linha tracejada, é pior ainda. Passar aqui os resultados. É, Aqui o primeiro resultado foi. Aqui é o histograma do arquivo .csv da proteína E. Esse lado aqui é da dengue clássica e aqui da dengue severa. Foi 190 para dengue clássica, de sequências de RNA, e 81 de dengue severa. Aqui nós temos os gráficos do resultado do KNN, que aqui é a curva ROC, obtendo a UAC, que é a área sobre a curva aqui do gráfico, de 0,73, e matriz de confusão aqui do lado. Aqui é o resultado do Random Forest, que aqui é o gráfico do ROC, da, da área sobre a curva, obtendo 0,76 e matriz de confusão do lado. E aqui nós temos o Decision Tree, que a área sobre a curva aqui embaixo, que de 0,69 e matriz de confusão embaixo. Conclusões é que o melhor resultado obtido foi do Randall Forest, obtendo 0,76 e foi o melhor resultado, né, que nós obtemos. E um dos limites que eu vi no trabalho foi que a gente obteve poucas amostras e algumas amostras a gente teve que eliminar por ser de tamanho pequenos para poder padronizar para a passagem dos classificadores. E é isso.